Mas eu queria que você falasse também o seguinte: ninguém consegue ter o sucesso que você teve no mercado como investidor sem ter muita disciplina, sem ter algumas regras de atuação muito clara. O que você usa no dia a dia, o que você usou ao longo dos anos como sendo, vamos dizer assim, as suas linhas mestras para investimento em Bolsa de Valores? Evandro, há 10, 12 anos atrás, acho que 2009, 2010, eu fiz algumas palestras na época, na Geração, né, Geração Futuro, que vocês acabaram... para quem não sabe, é a predecessora da Genial Investimentos. Vocês compraram, vocês assumiram, né? E teve várias, inclusive está no YouTube aí, quem quiser ver, acha meus princípios de 12, 13 anos atrás, que não mudaram nada. Tá certo? Então, eu montei na ocasião, eu queria ver se você consegue pôr aí... Podemos subir os slides? 10 mandamentos, né? E mandamentos são coisas para serem seguidas, não é mandamentos... Tá aí, não. Na religião, né? Mandamento não é para transigir, mandamento é para seguir. E eu formei do meu ponto de vista, né? São controversos, tem alguns que aceitam, outros não aceitam, mas são os meus, tá certo? Como investidor. Claro. Se puder aí, nós podemos dar uma... Deixa eu passar aqui para os mandamentos do livro, que eu acho que isso vai ser interessante aí estão. Para o público. Então, se me permitir, eu vou dar uma comentadinha rápida. Por favor. Afinal, o nosso tempo também tem limite. É isso aí que você falou. Não é uma regra única, nem todo mundo tem que concordar com tudo, mas acho que, dado o seu sucesso ao longo dos anos como investidor, acho que é muito interessante para o nosso público, que é um público que está começando a investir em Bolsa, entender como você pensa, né? Exatamente, é uma maneira de ver. Eu, inclusive, já apanhei uns amigos que fui falar mal do comércio e eu apanhei. Mas, enfim, você tem que ter opinião. Eu tenho opinião, aliás, não me falta, né? Então, são 10 sequências ali que eu vou comentá-las rapidamente, porque precisaríamos seguramente muito mais tempo. Mas eu começo com o primeiro, né? IPOs, tão populares, né? IPOs é uma sigla usada para as aberturas de capital para o mercado, né? Para investidor. Então, aqui é o seguinte: se ninguém fizesse IPO, não existiriam empresas no mercado, né? Então, tem esse parênteses, né? Mas o que acontece com os IPOs é que, na maioria das vezes, eles são complicados, para dizer pouco, né? Porque há muito banco intermediário que puxa preço e que faz muitas apresentações e tal. Quem paga isso vai ser o novo investidor. E se você observar os IPOs, você pode pegar do último ano, dos últimos 2 anos, você vai ver que a maioria está abaixo do preço de lançamento. Portanto, eu prefiro até pagar um pouco mais caro depois, mas deixa a empresa, aquilo que ela promete, deixa ela cumprir, performar como ela promete. Então, a IPO não é uma coisa que me atraia, tá certo? Já até entrei na CSN Mineração, quebrei um mandamento meu, resultado, estou levando na cabeça, porque investi a 8,50, está 5. Né? Esse ano, hein? Não precisa ir muito longe. Então, fui quebrar o mandamento, joelha no milho, tá certo? Estou perdendo. A segunda é diversifique pouco. Avalie uma ação por mês, e eu acho exagerado, né? Uma por ano já é demais. Mas, enfim, o pessoal gosta de tradear, e que seria das corretoras, né? Se o pessoal não comprasse e vendesse, né? Aliás, o prazo médio que a turma fica com ações no Brasil é menos de 60 dias. O Ibovespa gira 30, 35 bi por dia, 2 meses, 60 dias, 40 dias úteis, dá 1 trilhão e não sei quanto que vai girar em 60 dias. É o free float que tem no mercado. Então, o mercado opera realmente direto, né? Direto, não para, ninguém não consegue sossegar, que é o mandamento que eu prego, que não tem que estar se mexendo, tem que... Infelizmente. Mas quem quiser operar, opere aqui com a Genial, que está muito bem servido. Com certeza. Então, diversificar pouco. Por que tem que diversificar pouco? Porque você tem que avaliar a empresa que você está investindo. Não de orelha, mas você tem que olhar o balanço, tem que olhar uma avaliação, o fundamento, né? Fundamento que é importante.
O terceiro é mirem em empresas de baixa concorrência e bom fluxo de caixa. Essas são as famosas empresas protegidas, né? Quer dizer, eu, para montar uma mineradora, concorrer com a Vale, tenho que reencarnar umas 3 vezes, né? Tá certo? Então, mas ela está lá. Apesar de estar apanhando agora, mas é uma empresa com fundamentos excelentes, produto excelente, enfim. Então, empresas que têm uma certa proteção. Mas eu gosto de eletricidade, gosto de siderurgia, gosto de mineração, gosto de petroquímica, entendeu? Esses são os setores que eu acho que têm uma boa proteção. É difícil de você entrar como novo no mercado e você querer achar que vai acontecer. Bom, a quarta, hoje, esse mandamento eu já poderia até tirar um pouco, ou mudar, porque, na verdade, na época, quando eu escrevi sobre isso, existiam muitas empresas que abriam capital fora do Brasil, ainda tem, mas menos. E eu sempre digo, é difícil você avaliar as regras brasileiras, a legislação brasileira. Imagina você cair na mão de outro país, né? É complicado. Então, países exóticos, então nem se fala, né? Quinto, não compre empresas que deem prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Mas que coisa mais idiota, né? Qualquer um sabe disso, né? Empresa dando lucro. Mas hoje em dia o que não falta, principalmente na Bolsa Americana, são empresas que dão prejuízo com valuations incríveis, né? Esperando que aconteça um milagre. E alguns acontecem até, mas muito poucos, né? Então, é o óbvio do óbvio, né? Fique com empresas que deem resultado, né? No sexto, vamos ver... essa é importante, principalmente para quem tem uma grana um pouco maior. Porque se você investir R$1.000 uma coisa, 10 mil outra, 10 milhões é outra, e por aí vai, né? Então, tem empresa boa, mas com liquidez muito pequena. Tem empresa que opera com, sei lá, com 2, 3 milhões ou a menos por dia. Então, para você fazer uma posição ali, quando você tem um patrimônio de um fundo que é razoável, você não consegue nem entrar e nem sair sem fazer barulho, né? Você entra fazendo subir essa ação e você sai fazendo ela cair. Então, você, na minha opinião, você tem que entrar aqui em empresa que a tua entrada e a tua saída ela seja imperceptível ou muito pouco percebida, tá certo? Então, a liquidez, isso chama-se liquidez, é o que você negocia de ações de valor por dia naquela empresa. Sétimo, busque empresas baratas, boas e baratas. Muitas empresas boas no mercado e muitas empresas baratas. O segredo está em você associar essas duas qualidades, que aí você... Por essa vem, dado o terceiro mandamento, de avaliar a empresa, né? Então, tem que ser empresa boa e empresa com oportunidade do mercado, como está acontecendo agora, por exemplo. Oitavo, jamais dê ouvidos aos espíritos santos de orelha, né? Analise, avalie e tome sua decisão. O que mais tem no mundo é Espírito Santo de orelha. Aliás, quanto mais jovem, mais ativo é o Espírito Santo, né? Sabe? Os jovens sabem tudo. O famoso bizu, né? Dica quente, essas coisas não funcionam. Aliás, quando alguém me disser que tem uma dica quente, se a dica quente é um inside information. Inside information é crime. Então, quando o cara vier com uma dica quente, eu digo, por favor, fique com você, use-a, não me passe, porque eu não vou considerar, a não ser que eu vá avaliar e realmente que a dica seja. Mas não tem esse negócio de dica quente. Faça o dever e avalie. Se não tiver condições de fazer isso, entregue sua grana, seu investimento na mão de quem faz isso por você. Tá certo? Vai ter que cobrar uma taxinha, mas almoço de graça não existe. Não é? Essa é para hoje. Coragem e personalidade na maré contrária. Na queda, controle o medo e fique quieto. Recolha-se à posição fetal. Que você pode ser chutado, você pode apanhar para caramba, mas vai doer menos, né? Então, eu lembro que ano passado a gente fez uma live com você com um índice a, sei lá, 70 mil pontos, alguma coisa assim. 60 e pouco. Exatamente. E num instante foi a 130, agora está 100 e alguma coisa, enfim. Tu vê que o eletrocardiograma continua funcionando, né? Pá, enfim, não muda. No mundo não muda nada.
Então, você tem que se controlar. Você não achar que o mercado vai para zero e também achar que vai ao céu, as árvores crescem até o céu. Não cresce, né? Mais fácil cair do que ter esses excessos. Então, tem que... É a situação de hoje, pô. E é duro, porque parece que entraram esse ano 3 milhões de pessoas físicas no mercado. Na verdade, o número de pessoas físicas na Bolsa acabou de bater 3,3 milhões de CPFs, né, vindo de 500 mil há 3 anos atrás, alguma coisa assim. Então, você imagina essa turma que recentemente chegou e está perdendo, né? Eles acham que aquele dinheiro que eles colocaram vai sumir. Na verdade, emprestou para o mercado quando está caindo, né? Vai devolver e... a volta, a subida, sempre supera o índice anterior. Tá certo? É histórico. O índice agora, esse ano chegou a 130, agora está caindo uns 15%, 105, acho, 106, né? qualquer coisa assim. Mas vai voltar, vai voltar. Quando? Bom, se você tiver a resposta, você põe o preço. Então, não existe de quando, né? Aliás, isso que é o bom do mercado. O mercado é bom porque ele é instável mesmo, é renda variável. Bom, depois disso, você tem que se divertir um pouco, né? A vida não é só... não pode levar tão a sério. Você não pode se levar tão a sério ao nível de vez em quando, você se premiar e catar alguma coisa no meio daquele monte de empresas que existem, de capital aberto, alguma que foge dos fundamentos acima, põe uma graninha lá, 1%, 2% do teu patrimônio, 3%, nunca mais que 5%, e você acha que aquela empresa realmente está subavaliada e é uma grande oportunidade, fugindo lá da boa e barata, fugindo, seguramente está barata, né? Mas boa nem tanto, mas tem uma promessa de melhorar. Então, acho que vale a pena apostar num azarão, pouquinho de dinheiro, que já tive boas surpresas com isso. É mais ou menos isso. Não, super bacana. Eu acho que as pessoas que estão começando a investir agora, ouvindo a sua história, né, vão com certeza lembrar dessas lições.